Meus irmãos, a paz do Senhor. Ao nome de Jesus, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Estamos já vivendo os momentos finais dessa série de mensagens. Já estamos aí no finalzinho do capítulo 3. E se você não esteve com a gente na última semana, eu quero aconselhá-lo a acessar a mensagem pelo YouTube, para que você possa ter aí um entendimento completo do texto que estamos lendo e interpretando e aplicando. Profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja leu 12. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Versículo 14, igreja. Vós dizeis que nos disseste servir a Deus, que nos aproximou, que temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Siga a igreja. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17, e agora a igreja 17 e 18. Amém, igreja? Pode colocar sua Bíblia sobre o seu assento. Libere as suas duas mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Acima das religiões. Nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando o seu. Os salvos cantam incomparável.
ressoa como um trovão. voz ressoa como um trovão, que as nuvens são os teus pés. Incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está. Apegada a ti, Senhor, incomparável és. Você consegue erguer uma das suas mãos e repetir isso? Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se assente, querida igreja. Gente elegante não anda, né? Desfila. Então não desfilem agora. Nós precisamos focar agora no texto bíblico e, amém, entender o que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração pela palavra. Quantos estavam aqui na semana passada? Irmãos, me perdoem essa inquietação aqui, é porque alguma coisa me provocou alergia assim que eu cheguei. Eu sou extremamente alérgica, rinite é quase minha companheira. Mas eu creio na cura. Na semana passada, nós apresentamos à igreja um panorama no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, que se divide em 3 sessões: a queixa de Deus, a pergunta do povo e a resposta de Deus. Os irmãos ainda lembram disso? Deus se queixa: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O povo pergunta: em que havemos de tornar? O Senhor questiona, queixando-se do povo, diz: vós me roubais. O povo pergunta: em que te roubamos? E quando o povo pergunta ao Senhor em que os rouba, em que o rouba, o Senhor constrói para este povo uma resposta. E eu comecei a caminhar com os irmãos, discorrendo sobre a resposta de Deus. O Senhor responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aí eu expliquei à igreja como alguém consegue roubar o caixa de um empresário como Silvio Santos. Como algum de nós aqui poderíamos roubar o dono de uma multinacional. É algo praticamente impossível. Nós não temos acesso a nada do que é dessas pessoas. Mas aí eu expliquei aos irmãos que quando nós entendemos que aquilo que é de Deus é só o espiritual, céu, anjos, dons, mistérios, realmente ninguém pode roubar isso. Mas quando nós entendemos que o dinheiro de Deus vem na nossa folha de pagamento, porque 90 é nosso e 10 é dele, quando nós entendemos isso, aí fica fácil compreender quando nós roubamos ao Senhor. Nós roubamos ao Senhor quando nós tocamos nesta parte. Eu também expliquei aos irmãos dentro do texto bíblico que roubar aqui também tem o sentido de trapacear. Então nós estamos diante de um povo que entrega
mas não entrega com legitimidade, com verdade. Coloca para mim o versículo 10 e a gente transiciona para a mensagem de hoje. Trazei todos. Trazei? Possivelmente não deixaram de dizimar de todo, mas não entregavam tudo. Retinham. E por que retinham? Porque de alguma maneira eles acreditavam que eles precisavam mais daqueles 10% do que o sacerdócio daquele tempo. Todas as vezes, nós ouvimos uma palavra tremenda hoje aqui pelo evangelista Erlon dos Santos, que qualquer um pode convidar para pregar, mas menos terça e domingo, pelo amor de Deus. Terça e domingo, deixa ele aqui. Mas quarta, quinta, sexta, quando ele não estiver escalado na quinta, sexta. Sábado, então, né? Vai à vontade, pode ir pelo Brasil todo, marca o voo para domingo de manhã. Exatamente, oh meu Deus. Eu estou indicando o Erlon, o Leomar já quer colocar os outros pregadores no rolo agora, gente. Meu marido não perde a oportunidade. Então, o evangelista Erlon nos trouxe uma palavra aqui, irmãos, agora eu estou falando super sério, tremenda. Tremenda. Eu percebo que um dos impeditivos para a prática da generosidade no texto que ele trouxe era a falsa ideia de que essa mulher precisava mais do que o profeta. E o que ela não percebeu é que quando ela coloca o que ela tem à disposição, e ela vai depois provar isso, ela não só consegue supri-lo, mas a bênção de Deus também a supre. Eu gostaria que você comunicasse a pelo menos uma pessoa: você não é mais pobre do que ninguém. Deus está cuidando de você como está cuidando desse irmão que está sentado do seu lado. Deus está cuidando de você como está cuidando de mim. Não é uma questão de quem tem renda maior. Eu sei que nós temos rendas diferentes, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que cuida do empresário, cuida do professor, cuida do servente, cuida do que a gente chama aqui no Rio de gari, cuida do advogado, cuida do engenheiro, cuida do médico, que divide a sessão com o enfermeiro, que divide com o técnico, que divide com o auxiliar de limpeza. E Deus não está cuidando só do médico, Deus está cuidando do seu povo, onde o seu povo está espalhado. Esse povo deveria levar o dízimo a casa do tesouro. Aonde, irmãos? O dízimo não é seu. Eu tenho uma palavra para te entregar e eu oro no meu espírito para que Deus te ilumine, para você entender o que eu vou dizer. Não é caridade fazer caridade com o dinheiro de Deus. Eu vou repetir. Não é caridade. Fazer caridade com o dinheiro de Deus é insubmissão. É você pegar o dízimo e achar que você administra melhor. E por que nós temos essa falsa ideia? Porque quando eu entrego, eu perco o domínio sobre o que eu entreguei. Mas é quando eu compro cesta básica, quando eu dou para um necessitado, dos 10, tendo 90, porque eu devo fazer tudo isso, mas com os 90. Quando eu faço com os 10, de alguma maneira eu estou controlando. Mas dízimo não é ter controle. Dízimo é entregar o controle. Tudo que você oferta não sai da sua vida, mas tem que sair da sua mão. Tudo que você dizima não sai da sua história, mas tem que sair da sua mão. É pegar aquilo e entregar. E quando você entrega, você está se despedindo daquele recurso. Aí você me diz: ah, mas na minha igreja. Mas o meu pastor, você que está comigo pelo YouTube. Mas lá, meu irmão, eu digo isso toda segunda-feira, vou repetir numa terça. Pastor é a gente quem escolhe. Se você está congregando em um lugar onde você tem dúvidas sobre a idoneidade daquilo que é administrado e feito, primeiro questione você, porque isso costuma ser uma muleta para a infidelidade. Eu não sei aonde o meu dinheiro vai, não sabe mesmo.
Mas se você estiver diante de um fato concreto, eu lhe desafio a entender que você está ali dentro daquele sistema corrompido porque você escolheu isso. Você é livre. Você é livre para se levantar e estar em um apacentamento saudável, aonde a administração financeira da igreja recebe aquilo que eu entrego e entende que aquele dinheiro não é mais meu, mas também não é deles. Pastor não é dono de dízimo. Administrador financeiro não é dono de dízimo. Eles estão diante de algo muito poderoso. No nosso caso, Deus confia a gente o dinheiro dele aonde? Na nossa folha de pagamento. Isso é grave? Isso é importante? Muito. Quanto aos administradores financeiros da igreja, Deus confia a eles administrar o seu dinheiro aqui na terra. Meu irmão, quem for infiel nisso está cavando a sua própria cova. Não se brinca com o dinheiro dos outros, muito menos com o dinheiro de Deus. A oferta que é entregue, o dízimo que entregue, ele tem um destino e ele deve ser entregue à casa do tesouro. No 3 você vai dizer a casa do tesouro, 1, 2, 3. Como era essa casa do tesouro? Era uma casa, ou na verdade um compartimento, para quem estiver anotando, uma grande câmara que rodeava todo o templo. O templo ficava no centro e a casa do tesouro rodeava o templo. O que rodeia tem função primária de quê? Não tenha medo de falar. Cercar e proteger. O anjo do Senhor se acampa dos que o temem. Uma comunidade de fé é protegida pelo investimento que essa própria comunidade de fé faz dentro dela. Uma igreja onde há falibilidade nas finanças, há desproteção e vulnerabilidade diante da sociedade. Nós estamos nessa cidade por causa da graça de Deus e não da nossa própria graça, porque nós não temos graça para isso. Nós estamos aqui há 27 anos. E em 27 anos esta igreja não deve R$1 em nenhum lugar nesta cidade, porque a sua fidelidade protege a comunidade de fé que você participa. Agora eu quero entregar uma palavra profética que recebe quem quiser. Você cerca a casa de Deus e Deus cerca a sua casa. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Você cerca a casa de Deus e Deus vai cercar a tua casa. Pode tocar no ombro de alguém e entregar essa palavra para ele. Tua casa está cercada pela generosidade de Deus. Só que quando Tobias passou a governar a casa de Deus, qual é o nome do rapaz? Tobias. Quando Tobias, estou tentando mudar a cara para o rapaz, gente, eu falo cara direto. A Bela fez um rios aí para mim, saiu falando cara, com a boca aberta. Aí eu falei, irmãos, me perdoem, porque na minha família a gente usa cara, né? Muito cara. Então, quando eu falo cara, não é pejorativo, não, é um indivíduo, a pessoa. E normalmente é um cara de pau, né? Então, é o caso de Tobias, né? Tobias agora ele se sente chefe da casa do Senhor, ele se sente capaz de governar a casa do Senhor até que Neemias chegue. E pelo que o texto nos faz compreender, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Ele destituiu a casa do tesouro. O que ele fez? Ele agora pega todo o espaço que era usado para a casa do tesouro e ele designa esse espaço para ser espaço ao sumo sacerdote. Então ele pega o lugar onde o que era de Deus era guardado, onde os recursos da comunidade espiritual era guardado, ele desocupa e diz assim, não, nós precisamos deixar isso aqui para o sumo sacerdote usar. Qual o nome disso, igreja? Falsa espiritualidade. Posso repetir? Falsa espiritualidade. Quando a gente pega o lugar do que é social, o lugar do que é físico, o lugar do que é monetário e queremos confundir o físico com o espiritual. Alguém vai gritar bem alto, igreja vive de oração. Não é você que vai gritar não, alguém em algum lugar. Igreja vive de oração. É verdade? Também. Igreja vive
pela pregação da palavra. É verdade? Sim, também. É igual quando a gente faz uma ação missionária uma vez no ano e através do nosso ministério, quando a gente posta as fotos, as pessoas dizem assim: e isso sim é evangelho. Quando eu estive com os irmãos indígenas no mês de dezembro agora, seguidores comentavam assim: isso sim é evangelho. Eu quero dizer para vocês que isso aqui também é evangelho. Um monte de gente sentada e Jesus ensinando também era evangelho. Adoração ao Cristo ressurreto também é evangelho. A igreja, ela age em 4 frentes. Quantas? 4. Uma, adoração a Deus. Segunda, edificação dos crentes. Terceira, pregação do evangelho. Quarta, enfrentamento com o mundo espiritual, repreendendo a ação dos demônios. A igreja trabalha nessas 4 áreas. Se todo mundo aqui for para o campo missionário, quem vai ficar aqui? O jovem que está sentado hoje aqui sendo alimentado, é ele que vai levantar e vai fazer o que eu não fiz e o que você não fez. A igreja está preparando os mensageiros da última hora. E eu quero dizer aos pais: acorde de manhã com essa expectativa quando despertar o seu celular, porque o seu filho precisa ir para a escola e às vezes você está cansada. Levante-se da cama e pense: eu estou educando um mensageiro para a última hora. Oh glória, oh glória! Quando o pai sair de manhã para pegar o BRT, o trem, para começar a dirigir seu carro na Uber e ver os seus filhos em casa que daqui a pouco vão acordar para sair, saia tendo isso em mente: eu vou sair para ganhar o pão de cada dia, porque eu estou educando, alimentando, bancando, sustentando os mensageiros da última hora. Levante sua mão, eu quero repetir uma frase bíblica que foi dita pelo presbítero Diego na semana passada: você não terá filhos para desonra. Então não espiritualize a coisa, tá? Não pense que a gente pode retirar a parte financeira para fazer uma inserção do que é espiritual naquilo que não é espiritual, embora seja altamente espiritual, se é que você me entende. Oração é oração, oferta é oferta. Louvor é louvor, dízimo é dízimo. Assim como na sua vida, na casa de Deus tem um lugar para cada coisa. Amém, igreja? Tem algum esposo aqui, não precisa se pronunciar não, que é uma bênção. É uma bênção. Ele cumpre com os seus deveres, ele compra alimento para a sua casa, ele paga as contas da sua casa. Ele não deixa os seus filhos perecerem. Numa eventualidade, ele leva ao médico, ele compra o remédio. Aí a esposa fala assim para ele: meu amor, você precisa melhorar. Você não me elogia. Deus está me usando? Aleluia. Você não me elogia. Você não compra presente para mim. Você não lembra das datas importantes. Aí ele diz assim: mas eu cuido dessa casa. Eu compro comida. As pessoas não estão conseguindo entender dentro das suas relações que cada coisa tem o seu lugar. Eu não estou falando de mercado, eu estou falando de presente. Eu não estou falando de responsabilidade com as contas, eu estou falando de elogio. Se a gente entender que na casa de Deus cada coisa está no seu lugar, a gente também vai entender que na nossa vida cada coisa está no lugar. E que uma coisa não exime a outra coisa. Você ser responsável com a oração não te exime da responsabilidade com o dízimo. Você ser responsável com a sua família não lhe exime da sua condição conjugal, de um homem que deve estar ali ao lado da sua esposa para motivá-la, para abençoá-la com palavras que a enobreça. Cada coisa em seu lugar. Se você puder, diga: desafio de hoje, desafio dessa semana, cada coisa no seu lugar. Então a casa do tesouro, quando Neemias assume, Neemias reestabelece a sua finalidade apropriada. E qual é a finalidade apropriada? Está na tela. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para
Vou dar outra chance, porque eu saí com isso do nada, estava aí parada a tela. Vamos de novo trazer todos os dízimos à casa do tesouro para... Coloca para mim Neemias capítulo 13. Agora é um momento muito importante, porque nós vamos começar a responder a pergunta que nós deixamos aberta na semana passada. O dízimo é para a gente também, para o tempo que nós vivemos, ou para a antiga aliança? Neemias 13, dos versos 10 ao 12. Olha o que Neemias fez, gente. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Versículo 12. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Isso aqui é coisa sobre Israel. Para você não esquecer, diga alto: Israel. Agora nós vamos falar da igreja. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 9 ao 14. Primeiro nós lemos como Neemias precisou colocar as coisas no lugar, porque quem trabalhava na obra de Deus voltou para casa correndo, porque não tinha comida, não tinha roupa, não tinha um ambiente preparado para recebê-los. E você sabe que ministros estão desistindo, que missionários estão desistindo, porque eles têm a chama, mas não têm o sustento. E a chama sem o sustento apaga. Agora a igreja, 1 Coríntios 9, do 9 ao 14, a igreja. Vocês vão ler, vamos lá? Agora só os homens, o 9. 1, 2, 3. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi e o cão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 10, as mulheres. Pausa, por favor. Então, quem está trabalhando na seara de forma responsável, entregue, valorosa, ele pode nutrir a esperança de que ele será participante da lavoura que ele debulha. Amém? Ele pode ter essa esperança. O missionário pode ter a esperança no campo. Eu estou aqui. Deus vai fazer uma coisa boa aqui. E haverá um dia em que os meus filhos vão estudar melhor. Vão comer melhor. Vão vestir melhor. Porque eu estou trabalhando na lavoura, mas eu tenho esperança que ao debulhar, eu serei participante. Tem algo injusto no que eu estou dizendo? Não. O dirigente da congregação vai de bicicleta para a congregação. Quem aqui já foi de congregação que o dirigente é de bicicleta? Só eu? Ah, tá. O dirigente chegava de bicicleta. Aí ele vinha direto do trabalho. Chegava em casa, colocava o paletó dele e vinha na bicicleta. Ou quando ele ia direto, a esposa levava o paletó dele. Conhece essa história? Tá tudo normal aqui? Ele chega e é normal. Não há nada de pernicioso. Para de fofoca. Estou apontando para os irmãos da galeria, não. É para o povo do YouTube que entra para perturbar no meio do culto. Eles sabem que tem os cultuadores e os perturbadores. É normal que esse dirigente, quando chegar, sabe, moído, ele sente na cadeirinha dele lá, ele olha para a igrejinha e ele pensa assim: meu Deus, o senhor vai fazer uma coisa aqui. O Senhor vai abençoar esse povo. Vai ter um dia que eu vou conseguir chegar aqui 5 da tarde. Vai ter um dia que eu não vou precisar estar aqui suado na hora da mensagem. Vai ter um dia que eu vou poder fazer melhor a tua obra nesse lugar. Vai ter um dia que eu vou conseguir concanetar as minhas ideias. Agora falou com clareza, porque eu estou tão cansado que está embaralhando as letras. A igreja entende? Tem algo de injusto nisso? Não. Não.
É preciso haver uma esperança sobre quem está em tempo integral servindo ou não está, e por isso não consegue fazer com a excelência que gostaria, que ele pense nesse futuro com esperança. O 11 os homens vão ler. Deixa esse texto aí, porque agora eu quero só que o ministério da palavra da DEVIP, representando centenas, milhares de pastores, de missionários, de evangelistas, de gente de congregação, de ponto de pregação, leia bem alto isso para a igreja ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Eu estou perguntando para os irmãos. Eu estou semeando o que é espiritual aqui hoje. Quem está recebendo o que é espiritual, diga aleluia. Vocês acham que é injusto que eu semeie o que é espiritual em vocês e que vocês entreguem para mim o que é carnal, o que é físico, o que é material? Eu estou fazendo essa pergunta, irmãos, com muita claridade e clareza. Eu não sou subsidiada por essa igreja. Eu sirvo como voluntária na obra de Deus ao lado do meu esposo aqui. Mas eu quero lhe fazer pensar sobre isso. Eu quero lhe fazer pensar sobre aquele dirigente que está aqui toda semana. Eu quero te fazer pensar sobre aquele evangelista que tem 4 filhos, 5 filhos e que eventualmente venha nos visitar e entregar uma palavra. Eu estou pregando há 31 anos. Eu não preciso mais usar esse discurso para convencer. Debaixo do sangue de Jesus, irmãos, o que eu estou dizendo. Eu acordo com as pessoas tentando acessar e fazer um convite. Eu não estou falando de defesa própria. Eu estou falando sobre alguém que nesse momento está num lugar que a gente chamaria assim, meu Deus, é o fim do mundo. E ele está entregando tudo. Ele está servindo com o melhor dos seus dias. Mas quando a coisa melhora um pouquinho, e a igreja quer comprar um Gol 94 para presentear o pastor. Alguém diz aqui, não estou aqui para dar dinheiro ao pastor. Vamos ler de novo isso aqui para você entender. E você não, quando Jesus te enviar para outro lugar, você não fazer isso lá. Porque aqui você não vai fazer mesmo. 1, 2, 3. É muito, irmão. Responda. Não. Quando você diretamente já abençoou um ministro da igreja? Quando você diretamente já comprou um par de sapatos, uma gravata, um livro, uma Bíblia? Você fica sentado recebendo e não entende que quem semeia coisas espirituais tem que recolher coisas carnais, porque ninguém vive de brisa, gente. Eu estou te ajudando para você responder o crente falador que te interpela na rua. Para você explicar para ele, quando ele criticar você. Teve que num rateio dar R$50 para o presente do pastor. Você é bobo? Não, não sou bobo não. Eu dei 50, mas eu tenho recebido semeadura de coisas espirituais 366 dias no ano, porque esse ano é bissexto. Mas isso raramente acontece, irmãos. Quem está comigo, diga aleluia. Ninguém me queira mal, irmãos. Eu estou no culto da palavra, da Assembleia de Deus, vida na palavra, onde nós apacentamos o rebanho do Senhor. Então, se você está aqui por acaso, está recebendo a palavra, vem junto. Mas eu estou falando à igreja. A igreja. Não pode, irmãos. Quem está comigo, diga aleluia. Passa Natal, passa Ano Novo, passa Páscoa. Passa aniversário, 15 anos. Aniversário de casamento. O ministro está empregado, está desempregado. O nosso pastor é subsidiado. Estou falando sobre, né? Está empregado, está desempregado. O terno dele está puído. E a gente está aqui, ó. Manda mais para mim. Fulano tinha que trabalhar. Se fulano estivesse trabalhando naquela sexta-feira, 3 horas da tarde que você chegou aqui, quem teria te socorrido?
Você entende? Será que Deus não está te habilitando para você sustentar a obra e os obreiros dele? De repente, Deus não chamou você para estar aqui servindo espiritualmente em tempo integral. Deus colocou você numa empresa, Deus colocou você numa escola, Deus colocou você numa universidade, Deus colocou você num hospital para ser um trabalhador. Mas enquanto você está lá, você tem a consciência de que a obra não está parando aqui, porque você está sustentando o que Deus está fazendo aqui. Amém, igreja? Diga para um irmão sorrindo: meu irmão, enquanto você trabalha, você paga o ar-condicionado. Enquanto você trabalha, você paga quem está no campo missionário. Enquanto você trabalha, você paga a construção da sua igreja. Por isso que ninguém é maior do que ninguém, nem quem está no altar, nem quem serve à mesa, e nem quem se assenta à mesa para ser servido. Só deve ficar constrangido quem não serve e nem banca quem está disposto a servir. Agora, quem está aqui dizendo estou para servir, amém? Quem está aqui dizendo estou para investir, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, Deus não me chamou para isso, mas eu sou adorador e mantenedor. Sou adorador e mantenedor. Para que haja mantimento na minha casa, faltam 2 versículos, 13 e 14, e a igreja vai ler 1, 2, 3. Não, filha, falta o 12, né? 13 e 14. Vamos juntos, igreja? Se os outros dá uma pausa. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Seu dentista, você paga? Personal trainer, você paga? No restaurante, você sai sem pagar ou pede para fechar a conta? Por que investir no espiritual é tão fora de lógica? Você sabe que a terra produz o alimento, sim ou não? Você deveria chegar na feira, olhar para o alimento e falar assim: eu tenho que pagar para comer? Porque quando se faz algo específico que requer um investimento, é essa pergunta que as pessoas fazem. Eu tenho que pagar para ouvir a palavra? Não, não, escola dominical, domingo, 9 da manhã, de graça. Você veio quantas vezes no ano passado? Será que a gente quer realmente um acesso, ou a gente quer fazer uma reclamação, porque a gente não consegue entender que o que é espiritual também merece investimento? Coloca o 13 para mim, querida. Agora só as mulheres vão ler. 1, 2, 3. O 14 para terminar todos juntos. Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho. Amém? Fala uma coisa para mim aqui que eu vou ficar muito feliz. Quem nunca tinha lido esse texto pausadamente, como nós fizemos aqui, e está entendendo algo que não tinha entendido ainda, faz assim com a mão. Estou muito feliz. Estou muito feliz. É esse o meu objetivo. Entender. Assim ordenou também o Senhor. O Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aí um vai dizer assim: tadinho do meu pastor, o subsídio dele é tão pequeno. Aí o outro, em outra igreja, vai dizer assim: meu Deus do céu, está ganhando muito. Aí eu te pergunto: quem define o seu salário? Você foi contratado por uma empresa. Quem definiu o seu salário? Quem te contratou?
por que a gente se sente no direito de opinar num salário que não fomos nós que contratamos? E nem pagamos com o nosso dinheiro, porque 10% não é o seu dinheiro, é o dinheiro de Deus na sua folha de pagamento. Você não consegue entender que não há nada de bom nisso e que só pode haver uma articulação maligna para perturbar a sua mente? Será que você não percebe que se o servo de Deus ganha 5.000, isso não é comigo? Se ele ganha 500, isso não é comigo? Se ele ganha 10, isso não paga a minha conta. E quando eu me ocupo dessa reclamação, dessa especulação, eu estou esvaziando-me daquilo que é puro, daquilo que é santo. Não se ocupe com maledicência. Você tem a mente de Cristo. Não se ocupe em discutir salário dos outros quando você está precisando aumentar o seu. O tempo que você está discutindo a vida do outro, a tua está parada. Me ajude a pregar, diga para o irmão simpático, porque se não for simpático não pode mexer com ele. Sorrindo, irmão, vai melhorar a sua vida, irmão. Vai melhorar. Vai melhorar a sua vida. O tempo que você está perdendo, se importando com quem está usando, a marca que está usando, a cor que está usando, quantas vezes pagou, quem deu, você está atrasando a sua vida. Eu quero dizer para você que há uma coisa extremamente perniciosa nos nossos dias, que é o acesso que temos às informações que temos sobre a vida dos outros e que não diz respeito à nossa vida. Não vai mudar nada. E eu não estou falando só de igreja, não. Você fica lá no grupo da sua família, olhando a vida de todo mundo o dia todo e a sua vida está parada. Você fica no status da família só com o dedinho. Fulano comeu, fulano bebeu e a tua dispensa está esvaziando. Fulano comeu, fulano bebeu. Olha só, quando era a primeira mulher não levava a passear, levou. Olha só, quando foi meu aniversário não veio, para o outro foi. Será que você não entende que isso não faz a vida andar? Isso faz a vida parar. Acorda de manhã, faz a sua devocional, coloca o seu rosto diante de Deus, seu joelho no chão, levanta a cabeça e vai trabalhar. Celular, me empresta o celular aqui. Isso aqui não dá futuro, irmãos. Tô vendo a viagem que o outro fez e tu continua aqui, né? Vai procurar um curso online. Tem de graça. Uma amiga esses dias falando com uma pessoa que trabalha do interior para o Rio, 3 horas de ônibus todo dia. Falou, você vai se formar em vários cursos se você quiser, é só colocar o fone no ouvido. Se está dormindo, né? Não aguentou, pegou 4 da manhã, está dormindo. Mas se está acordado, printando a vida dos outros para mandar para os outros. Gente, o que é isso? Isso é patológico, gente. Olha a roupa do fulano. Fulano estava comendo, não te paga. Você trabalha no Serasa, irmão? Nós estamos vivendo dias em que Deus tem algo urgente para fazer na terra. Eu não estou brincando, irmãos. Eu sei que o que eu falo tem um tom divertido, porque às vezes é necessário para que algumas coisas sejam ditas, mas Deus está para fazer uma coisa grande na terra. E uma vez eu ouvi um compositor cantando uma música que me marcou. Ele disse assim: Deus, não faça nada nessa geração sem contar comigo. Deus está fazendo algo nessa geração e eu não vou ficar na plateia olhando a vida dos outros. Deus está fazendo algo nessa geração e eu quero viver isso. Briga com alguém e fala para ele: sai da janela, Mical. Vem para a adoração, Mical. Vem para o culto, Mical. Sai da janela. Mas a igreja do Senhor precisa entregar dízimo,
Paulo, ele abdica do direito que ele expõe como sendo dado aos ministros, porque ele entende sua vocação sob o prisma de que ele não deveria receber sustento da igreja. Por quê? Não sei, é Paulo. Ele faz toda uma defesa do que ele acredita que deve ser feito aos obreiros, mas ele declina. Deus pode colocar isso no seu coração. Tudo que você receber, você vai entregar. Deus pode colocar isso no seu coração. Deus me abençoou, eu estou trabalhando, eu estou servindo voluntariamente. Deus pode colocar. Aliás, gente, pelo amor de Deus, quem aqui nessa igreja trabalha como voluntário nos cultos, levante a mão. Aí, um monte de Paulo aí. Então, isso é normal. Só que, dentro dessa engrenagem, foco aqui, Israel sustenta os sacerdotes com o dízimo. A igreja compreende que pode fazer da mesma maneira, e eu vou mostrar na Bíblia por quê. Abra sua Bíblia de papel aí, que depois você vai deixar marcada. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Eu vou ler um texto longuíssimo, eu vou ler um texto de 20 versículos. Coloca para mim, Amandinha, Hebreus 7, a partir do 5. Vai do 5 ao 25. Muita atenção, não estou preocupada. Estou tranquila, daqui a pouco a gente vai terminar. Oh, meu Deus. E os que dentre os filhos de Levi, sacerdócio antigo, tá? Recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Deixa para mim e eu explico. O escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo, olha, os nossos irmãos judeus, eles receberam ordem de Deus para que os que são sacerdotes, filhos de Levi, recebam os dízimos, mesmo sendo também eles descendidos de Abraão. Está falando de Israel, no 3 diga Israel. Então, quando aquele irmão da internet diz, o dízimo é para Israel, ele está certo ou errado? Certo, até aqui ele está certo. Versículo 6. Mas aquele, gente, mas é porém, entretanto, todavia, redobre sua atenção e oro no meu espírito para que Deus ilumine sua mente agora para a revelação da palavra. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Pare aí. Então, alguém que não é de Israel, não é do sacerdócio levítico, porque encontrou Abraão antes, tomou os dízimos de Abraão. Então, o dízimo não é pró-Israel. O dízimo é antes. 7. Já está explicando para ninguém ficar turbado. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem era o menor? Fale alto, Abraão. Quem era o maior? Diga Melquisedeque. Abraão é crente. Quem é crente aqui, diga aleluia. O crente pode ser cheio do Espírito Santo, cheio de promessas, cheio de ousadia, mas quando ele encontra o sacerdote no caminho dele, ele tem que entender que o sacerdote tem uma bênção maior do que a dele. E eu sei, você também, para qual sacerdócio de Melquisedeque aponta. Mas nós vamos ler na Bíblia, versículo 8. Gente, olha para mim. Eu não aguento a Bíblia não, irmãos. Eu estou pregando há 31 anos e eu passo mal, passo bem, eu sinto tudo. E aqui certamente, Israel, tomam dízimos homens que morrem. Arão morreu. O sacerdócio dos dias de Jesus morreu. Ali aonde? No episódio de Abraão, onde ele entrega para Melquisedeque, que vem antes do sacerdócio levítico, e que aponta para a pessoa de Cristo. Ali, porém, aquele
de quem se testifica que vive. Quem é aquele que nunca morreu após ter ressuscitado e continua vivo? Diga bem alto, Jesus. Vamos para o versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Vem comigo. O escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo, sabe aqueles levitas que sempre vão receber dízimos a partir da instituição do sacerdócio? Eles são representados por Abraão. Então até aquele que um dia vai ouvir de Deus, você vai receber, teve que aprender primeiro a dar. Aquele que é maior do que Levi, aquele que é maior do que o sacerdócio, aquele que é maior do que a lei, maior do que a antiga aliança, maior do que o Antigo Testamento, ele é sacerdote eterno. Coloca o 9. Eita. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Uma geração está nos lombos, uma geração não nasceu ainda. E quando Abraão entrega o dízimo, ele já está entregando o dízimo pelas gerações que ainda virão. Versículo 11. De sorte que... Gente, ou... você não é crente de internet, você tem Bíblia, você tem pastor, você tem igreja. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo que aquele sacerdócio era imperfeito. Abraão entregou para um sacerdócio que aponta para o sacerdócio perfeito. O sacerdócio araônico imperfeito. Versículo 12, querida igreja. Vocês que vão ler. 1, 2, 3. Então agora nós vamos acessar um novo sacerdócio. E nesse novo sacerdócio nós vamos fazer e honrar e cultuar com dimensões de uma lei superior. Porque com a mudança do sacerdócio muda também a lei. Versículo 13, querida igreja. Vocês, 1, 2, 3. 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Jesus não é descendente de Levi. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. 17, a igreja lê. Porque ele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Oh, glória! Versículo 18, igreja. Por quê? 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Versículo 20, Adevip. E visto... Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Repita bem alto, eternamente no 3. 1, 2, 3. Versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador.
E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Nascia um, morria outro, nascia um, morria outro. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas, quem é este? Porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Vamos ler todos juntos o último. 1, 2, 3. Portanto, o sacerdócio acabou ou continua em Cristo? Por que o dízimo terminaria? Se ele deve ser entregue ao sacerdote. E o foi antes da instituição de Levi. Porque o dízimo não é para o levita, é para o sacerdote. E o sacerdote já estava presente na história antes que os filhos de Levi nascessem dos ombros de Abraão. Dos lombos de Abraão. Agora olhe para mim, que é o momento que eu termino, irmão Jeová. Quantas vezes você ouviu nesse texto que eu li a palavra melhor? Lembra? Melhor. Fala, melhor. Melhor. Se os judeus, na antiga aliança, entregavam 10% a um sacerdócio que morreria e passaria, como faremos menos do que isso na nova aliança, diante de um sacerdócio que vive eternamente? Quando alguém colocar a caraminhola na sua cabeça que você não precisa entregar o dízimo, aceite e comece a se questionar assim: meu Deus, essa pessoa tem razão. Dízimo era para a lei. Essa pessoa tem razão. Dízimo era para os filhos de Levi, num sacerdócio eterno, que é capaz de me salvar a qualquer momento. 10% é pouco. Eu estou só começando o caminho da minha generosidade. 10% é só para quebrar a resistência da avareza, do orgulho, da autodependência, da incredulidade, do medo. Vai chegar um dia em que eu vou fazer muito mais do que isso, porque eu não estou no sacerdócio igual, eu estou no sacerdócio melhor. Se o sacerdócio não terminou, o dízimo também não terminou. Ainda há sacerdote. E é eterno. Fique de pé no nome de Jesus. Para você que está nos visitando, eu quero ressaltar que a gente não prega sobre o dízimo o culto inteiro não, tá bom? É porque nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias. E chegamos nessa parte. Não vamos pular, não é verdade, igreja? Não vamos pular. Vamos aprender com o amado e doce Espírito Santo. Nós não somos administradores financeiros da DEVIP. Esses dias uma irmã conversando comigo, ela disse: eu tenho uma dor, meu esposo não entrega dízimo. A senhora sabe, né, pastor? E eu disse para ela: não. A senhora não sabe? Eu disse: não. Eu não me ocupo disso, irmãos. Eu me ocupo, ao lado do meu esposo, ensinar a verdade. Eu não fiscalizo isso. Por isso falo com liberdade o que vou dizer, porque nem sei a quem o Espírito falará diretamente. Quem não dizima está desprezando a Deus. Deus não tem parte no que é meu. Eu tenho tanta vergonha, pastora. Por quê? Porque eu entrego 10 reais de dízimo
Vergonha? Não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Se o seu dízimo é R$2, não coloca no envelope da oferta, não. Vem aqui à frente com o seu envelopinho com R$2 dentro. Porque você não está num leilão quem paga mais. Você está diante do teu sacerdote eterno, dizendo a ele: essa é a minha porção hoje. Essa semana foi 20, então trouxe 2. Semana que vem foi 20, trouxe 2. Mas no mês que vem foi 50, trarei 5. Quando for 500, trarei 50. Porque quem está esperando para ter muito está enganando a si mesmo. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Exercita a tua fidelidade. Exercita a tua fidelidade. 1 minuto de oração entre você e Deus agora. 1 minuto de oração entre você e Deus agora. Ore pedindo ao Senhor que te ensine a vontade dEle. Nós não podemos, irmãos, ser meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Nós temos a Bíblia. Você leu comigo 1 Coríntios 9, você leu comigo a Epístola aos Hebreus e sempre esteve aí. A pastora não trouxe para você um texto que apareceu na minha Bíblia. Não, sempre esteve aí. Para toda decisão da sua vida, consulte a palavra de Deus. Quando o pastor Eliomar estiver pregando, quando eu estiver pregando, quando os ministros dessa igreja estiver pregando, seja como a igreja bereana. Isso está na Bíblia. No outro dia você lê tudo de novo. Faz anotações. A Bíblia é nossa.